Caros companheiros, vamos conversar um pouco sobre o processo negocial com a Transpetro. Como todos devem lembrar, a consulta realizada pela nossa confederação ao final do ano passado, 2/3 dos marítimos da Transpetro se negaram a nos dar a aprovação a esse acordo coletivo de trabalho na forma proposta pela Transpetro. Ficou claro para nós que o ponto fundamental que fez a diferença foi efetivamente a falta de confiança que a empresa viesse a cumprir o que estava se comprometendo. Isso tem um histórico que dá toda a razão ao nosso pessoal marítimo. No passado, quando havia penalidade pelo não cumprimento, era comum a empresa efetivamente cumprir o que acordava. Nesses últimos 2 anos, ou quase 2 anos, está claro que ela não tem cumprido. É absolutamente compreensível que haja necessidade de resgate a um comportamento adequado por parte da empresa. Ou seja, de alguma forma, ela precisa ser motivada a cumprir o que acorda. Nós estamos insistindo com a empresa o retorno às negociações para que possamos construir uma alternativa que justifique uma nova consulta com vocês. É um momento muito apropriado, quase necessário, de nós virmos a nos preocupar com algumas ideias que nós sabemos que estão no ar. Tomamos conhecimento dessas ideias através das redes sociais, que é natural. Entre estas, muito nos preocupa e nos deixa também sem muita compreensão. É uma preocupação sem razão de ser em relação ao fato inexistente de que alguns sindicatos estariam tendenciosos à assinatura do acordo coletivo de trabalho como proposto. E algumas comunicações que nós podemos observar com clareza que a preocupação existe de fato entre alguns de vocês. Só que posso assegurar a vocês que não existe sindicato algum pensando nessa possibilidade. Todos os sindicatos são absolutamente convencidos da necessidade da Transpetro efetivamente se comprometer por escrito e com penalidades para isso, caso não cumpra, né, no texto de acordo coletivo de trabalho. Então, não há necessidade de vocês se preocuparem com esse aspecto. Mas outros aspectos merecem a preocupação de vocês. Um deles é uma reiterada disposição de trazer a esse processo negocial o que nós costumamos chamar de tentativa e erro. Alguns chegam de forma até inflamada a defender que é assim mesmo, nós vamos aguardar consulta por consulta, vamos sempre dizer não até chegarmos às condições por nós idealizadas. Eu gostaria de observar para vocês
que processos negociais nas relações de trabalho têm muita coisa em comum com o cabo de amarração de navios. Todos os marítimos sabem que cabo de amarração, quando começam a sofrer muitos esforços, também começam a suar. E quando esses esforços são excessivos, a gente sabe que cabo excessivamente suado não retorna às suas condições originais. Ou seja, são cabos fragilizados. Em muitos casos, a única alternativa é trocar. O processo negocial também é assim. Há limites nesse processo de tensão. É momento de nós fazermos pressão junto à Transpetro, não tenho a menor dúvida disso. É momento para isso. Agora, nós não podemos passar o resto do ano nesse processo de pressão. Há, efetivamente, que se considerar que em um determinado momento, ou se assina o acordo coletivo de trabalho, ou se decide não ter acordo coletivo de trabalho. Nesse caso, eu gostaria que vocês analisassem os possíveis cenários à ausência de um acordo coletivo de trabalho, que hoje, depois da reforma trabalhista, os termos do antigo contrato, o antigo acordo coletivo de trabalho, não mais integra a nossa relação de trabalho. Ou seja, tudo aquilo que efetivamente nos dava uma certa tranquilidade no passado, ou seja, que a empresa se obrigava a cumprir aqueles termos, isso nos foi tirado pela reforma trabalhista. E o que é que nos fica? Fica a consolidação das leis do trabalho, a CLT. É impressionante a gente ouvir comentários sobre a CLT como se ela fosse alguma referência para nós. Não é, nunca foi. Vocês precisam reler a CLT. Hoje é uma leitura quase obrigatória para o trabalhador brasileiro. Para o marítimo, mais do que qualquer outro. Porque uma leitura da CLT vai demonstrar a cada um de vocês que a legislação se preocupa muito mais com a carga e com o navio do que com os tripulantes. Então, mais do que qualquer outro trabalhador, de qualquer categoria, o que efetivamente define como se dá as relações de trabalho do marítimo com a sua empresa, e a Transpetro não é exceção, são os acordos coletivos de trabalho. Ou seja, todo o histórico do acordo coletivo de trabalho é que efetivamente define os nossos direitos na relação de trabalho. Direitos estes que passarão a ser efetivamente cumpridos pela empresa na base da, se quiser, na boa vontade. Se me perguntarem se a empresa vai continuar cumprindo, eu diria, numa visão otimista, que é possível que cumpra muito dessas coisas, não tudo. Por que eu digo isso? Porque seria catucar a onça com uma vara muito pequena. Ninguém efetivamente vai ficar a bordo num regime de trabalho de CLT. Não vai porque não suporta. Não é nem uma questão de não concordar, não vai porque não vai suportar. Não vai suportar. E aí só restam, na prática, duas alternativas.
que são alternativas ruins para o marítimo e trazendo risco também para a empresa. Uma delas é o marítimo, por não suportar, simplesmente entregar o navio e dizer, olha, aqui eu não trabalho mais, não tenho condições, vou vender tapioca na feira. Né? Aqui eu não tenho condições. E aí nós vamos ter um problema. Né? Alguns vão terminar percebendo que não tem vocação para vender tapioca na feira, o que vai ser um problema para vocês. Agora, gera-se outro problema, porque os navios tanques é uma necessidade para a sociedade brasileira. E o país não vai ficar esperando que vocês retornem de uma nova atividade. Né? Seguramente esses postos serão ocupados, inclusive por estrangeiros, que serão convidados e lhes serão entregues facilidades, inclusive legais, para que possam efetivamente fazer com que esse navio opere, que é uma necessidade da sociedade brasileira. Não é a gente não existe para enfeitar portos, né? Para dar um ar romântico ao horizonte nas nossas praias. Nosso trabalho é uma necessidade na sociedade. Se ela se esquecer disso, vai ser difícil a gente ficar a bordo. A outra alternativa, que seria mais razoável, mas mesmo assim preocupante, é a luta, é a greve. Até nesse ponto, alguns comentários nos preocupam, porque talvez sejam estimulados pelos mais jovens. Nós temos muitos marítimos, oficiais ou não, jovens, ainda por volta dos seus 30 anos, e não tem uma bagagem de memória muito grande, nem recebe dos mais antigos, né, adequadas informações sobre conflitos e greves. Os sindicatos farão greve, organizarão essas greves, se vocês decidirem por isso. Agora, eu quero lembrar uma coisa que é extremamente importante nesse momento. A Federação de Estados, que forma o nosso querido Brasil, é regido por 3 poderes que todos vocês conhecem: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Aquele que executa, o Executivo, nós temos o nosso principal executivo, o nosso presidente da República, com um entendimento muito claro, até mesmo antes de ser eleito, e continua após a sua eleição, que o trabalhador tem que escolher entre direitos e emprego. Então, não precisa dizer mais nada. O poder legislativo, a sociedade brasileira pode, não sei se orgulhar é o termo exato, mas pode dizer, bater no peito, que teve o privilégio, se é que é também um privilégio, de formar o pior Congresso Nacional que esse país já teve. Os poucos, eu diria quase raros, parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, que se mantêm em consonância com a seriedade, com o compromisso com a nação, com sensibilidade social, pensando ainda no Brasil com muita seriedade e honestidade, não só de comportamento, mas de propósitos. É uma quantidade preocupantemente pequena. Nós temos um poder legislativo que hoje é um problema gravíssimo. Agora pergunto a vocês acreditam mesmo que o Poder Judiciário
depois de tudo que o Brasil assistiu, de comportamentos não isentos, tendenciosos, uma preocupação imensa em atender demandas políticas e entendimentos jurídicos. Vocês acreditam mesmo que os nossos tribunais estão isentos dessas influências? Então, pensem, reflitam. E refletindo, verifiquem se essa lógica de ir a tribunal com 50% de chance para a empresa, 50% para nós, se repousa alguma racionalidade nessa visão pueril, ingênua. Eu poderia chamar de leviana, mas acho que se eu chamar de leviana, talvez eu venha ferir alguns ouvidos. Não é momento para se ter essa visão em relação ao nosso judiciário. Certo? É verdade que nós seguramente ainda contamos com juízes que se restringem aos termos da lei. É lógico. Agora, acreditar que isso é a totalidade é uma ingenuidade que não nos permitimos pensar. Então, irmos ao tribunal, no nosso caso, um tribunal, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é empresa de âmbito nacional, nós trabalhamos em todo o território nacional, e o nosso sindicato, inclusive, por isso, também é sindicato nacional. Então, qualquer entendimento, qualquer reunião de conciliação, julgamento de dissídio coletivo, será feito forçosamente no Tribunal Superior do Trabalho. Então, será mais ou menos como a gente entrar num quarto escuro para segurar a um animal que você não tem a menor ideia do grau de periculosidade. Às cegas. Chance, evidentemente. Chance nós sempre temos. Até porque o nosso otimismo raia o infinito. Eu costumo dizer e acredito, somos vocacionados para o sucesso. Agora, essa vocação não nos coloca no terreno, né, da estupidez. Eu vou repetir. A nossa vocação para o sucesso não deve nos colocar no terreno da estupidez. De forma resumida, quero dizer a vocês estão absolutamente certos em exigir da empresa que ela coloque no papel e assine formas de que venha efetivamente a cumprir o que está nos propondo. Nós entendemos, todos os sindicatos entendem que isso é fundamental. Segundo ponto, não se preocupem com bobagem do tipo de que sindicato A, B, C ou D vai assinar algum acordo coletivo de trabalho. Sindicatos irão respeitar o fato de 2/3, não é 50% mais um gato pingado, não, 2/3 de marítimos da Transpetro, isso é um rotundo não. E está claro que isso precisa ser modificado. Terceiro ponto, não julgue que a solução necessariamente deva passar pelo tribunal. Pode até ser necessário, mas não é por aí que a nossa solução é a mais razoável. A greve, não espere que o sindicato efetivamente, de repente,
sem mais nada, milagrosamente comece a mobilizar para a greve nesse momento, porque não faz o menor sentido. A greve quem vai fazer são vocês, não é o sindicato. A greve quem vai fazer são vocês, eu repito. E principalmente quando vocês não suportarem mais as condições que podem ser impostas pelo empregador após essa, vou usar uma palavra forte, maldita reforma trabalhista. Que a maioria, inclusive, não percebeu que foi contra você, foi contra o trabalhador, não foi nem contra o marido, foi contra todo e qualquer trabalhador. Então, seria muito apropriado que vocês refletissem sobre os comentários que aqui eu faço, talvez até a informação que eu tenha dado. A rigor, eu acho que não informei grande coisa, mas fiz comentários que merecem reflexão. E são comentários de um colega de vocês, já bastante antigo, com 35 anos de militância sindical, 27 anos de vários mandatos sindicais, que eu compreendo, vocês conhecem bastante o assunto. Aliás, todo trabalhador conhece muito de sindicalismo. Conhecem também de medicina e fotografia. Mas reflitam um pouco sobre o que aqui estou expondo a vocês. Deixo um forte abraço em todos e em todas, que vocês tenham bons ventos pela proa, navegações e operações seguras. Um forte abraço.